Segunda de Samuel, capítulo 11. Você que nos visita é muito bem-vindo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida. Amém? A partir do verso 1. Isso. Decorrido um ano no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou avisar a Davi: estou grávida. Amém? Vamos orar. Tua palavra, Senhor, foi lida. E em nome de Jesus nós queremos que o Senhor venha nos abençoar, falar profundamente conosco, para a glória do teu nome. Amém e amém. Você pode se assentar? A Bíblia, por ser a palavra de Deus e ser verdadeira, ela transmite exatamente aquilo que aconteceu na vida dos escolhidos de Deus. Seus feitos, seus atos heróicos, seus passos de fé, mas também suas quedas, seus defeitos, seus erros. E nós vemos, através dessas mazelas dos homens de Deus, também uma maneira de Deus nos ensinar princípios divinos. E aí, com isso, a gente consegue entender, quando você olha a história de Davi, como que os seres humanos são capazes de coisas tão terríveis, de como eles conseguem fazer coisas que não deveriam fazer. Isso nos ensina algumas coisas. Primeiro, que nós temos que tomar cuidado por nós mesmos. Segundo, que nós não podemos medir as pessoas, porque são situações, são pessoas, e cada um pode fazer coisas que nunca imaginou. A gente vê a situação desse homem. Quem é esse homem? O rei Davi. De longe ele já não é mais o Davi do pasto, ele é o Davi do trono. E Davi é um homem cuja existe uma característica especificamente dele, entre outras, que não existe em nenhum ponto da Bíblia. Ele foi chamado para o trono, ele foi separado para ser rei em Israel antes de nascer. Ele é aquilo que literalmente, eu mencionei, mas eu não vi essa referência. Ele é aquele que literalmente vive, tem conhecimento do Salmo 139, que é um salmo dele. Por quê? Vamos fazer uma conta rapidinho. Às vezes a gente não percebe isso na linha do tempo na palavra de Deus. Porque a gente lê, dá a impressão que é um livro de história de atos sequentes, ou seja, atos sequenciais, um fato atrás do outro, como se fosse o dia. Mas não é. Ela é um compilado de uma série de fatos históricos num período de X anos, transmitido em alguns capítulos. Para você entender o que eu estou falando. Saul foi eleito rei. Então Samuel foi profeta em Israel por 40 anos. E aí eles pedem um rei. E Saul foi rei por 40 anos. Acontece que no segundo ou terceiro ano, aproximadamente, do reinado dele, ele se ensoberbeceu pela situação e pela imaturidade dele. Por isso que nós temos que tomar cuidado, porque a imaturidade, a precipitação em assumir funções pode nos ensoberbecer. Foi o que aconteceu com ele. Ele então desobedeceu a determinação de Deus dada por intermédio de Samuel. Ele não sacrifica, ele não, aliás, executa o que Deus havia determinado que se fizesse com Amaleque, matando a toda a nação e aos animais. Ele então desobedece. Samuel vai até ele, o repreende, mata o rei e com isso ele é rejeitado.
Uma vez que ele foi rejeitado, você lê na Bíblia, um espírito da parte de Deus, um espírito maligno da parte de Deus entrou em Saul. Não é espírito de maligno. Saul não ficou endemoniado. A Bíblia não se contradiz. O homem naqueles dias não sabia o que realmente aconteceu com ele. O pecado, a consequência do pecado é a morte. Mas para a morte há a enfermidade. Então muitas enfermidades são consequências de pecado. O pecado da desobediência gerou em Saul uma esquizofrenia. E ele tinha ataque, ele tinha crises, acessos de esquizofrenia. E quando acontecia isso, ele se transtornava, ele quebrava tudo. A solução foi o quê? Alguém que fosse um músico, que tocasse para ele. Acharam Davi. E aí Davi se torna o músico do rei. A ciência descobriu no século XX que musicoterapia ajuda no tratamento de problemas mentais. Música não expulsa demônio. Era uma enfermidade que ele tinha. Só que entendamos isso. Quando Davi assume o reinado em Israel, quando ele é ungido rei, ele tem entre 15 e 17 anos. E aí nesse período ele vai e mata a Golias. E se torna escudeiro de Saul. Ele é coroado rei em Israel com 30 anos, quando Saul morreu. E aí ele conquista Jerusalém com 37 anos. Então vamos fazer a conta. Se ele foi ungido rei com 30 anos, e Saul reinou 40 anos, Deus disse para Saul: já tenho um escolhido. Faltava pelo menos 8 anos para Davi nascer. Mas Deus sabia que Davi ia chegar. Você está entendendo? Então a primeira coisa que você tem que entender, quando ele diz no Salmo 139, nenhum dos meus dias havia, e o Senhor já tinha escrito tudo, Deus já tinha revelado a ele que ele era escolhido antes de nascer. Quando ele entendeu que Saul havia perdido a unção anos antes dele nascer. Você está entendendo? Leva isso para a tua vida. Você não está aqui a passeio. Existem propósitos. Existem coisas específicas, existem experiências específicas, existe uma história específica que Deus está fazendo na sua vida, que se expande à sua casa. Você está entendendo? E aí qual foi o resultado disso? Esse homem agora está com 50 anos. Nesse texto que eu li. Ele já é rei há 20. Já tem uma experiência de 20 anos de trono. Ele já está reinando em Jerusalém há 13 anos. Ele já tem um palácio, uma casa real. E aí começa o problema dele. Por quê? Ele tinha autonomia. Ele tinha domínio da situação. Ele tinha segurança. Ele tinha estabilidade. Ele tinha colheita, consequência da obediência, cumprimento das promessas, vivendo a palavra, vivendo o resultado da sua postura de obediência para com o Senhor, para com o seu rei. Irmãos, você pensa que foi fácil? O rei era sogro dele, e o homem era maluco, e de vez em quando amanhecia e falava: hoje eu mato ele. E ele saía, e ele tinha que sair correndo, depois ele voltava, até que chegou uma hora que ele teve que fugir, não tinha mais jeito. Isso se alastrou por anos. Ele não ficou 15 dias na casa de Saul, ficou anos servindo a Saul, para depois ter que fugir, e viver mais anos, fugindo. Aproximadamente, irmãos, 10 anos, ou um pouco menos, ele fugiu das mãos de Saul. Então ele sabia, irmãos, o homem que viveu em caverna sem poder acender uma fogueira, para não ser achado pelos inimigos, que muitas vezes comeu passou dias com fome, comeu sabe-se o quê, para poder sobreviver, passou aperto, e agora ele é um rei.
Esse é o grande problema. Ele é o rei há 20 anos. Esse é o grande problema. Ele governa sobre Jerusalém há 13 anos. O problema dele é que ele não era apenas rei de Israel e nem governava em Jerusalém, mas Deus havia dito que faria e o fez. Quando Deus fez uma aliança com Abraão, ele disse: você vai ser dono desse terreno aqui, ó. É do mar até a divisa do rio Eufrates, é do norte de tal lugar até o sul de tal lugar. Meu irmão, Davi viveu o cumprimento da palavra que Deus havia dado a Abraão, criando o chamado Império Davídico. É tudo aquilo que Deus queria ter dado para Israel, deu no tempo dele. E era esse o problema dele. Por quê? Porque o problema dele é o mesmo que o meu, o seu, de qualquer ser humano. O problema não é quando você está lutando. O problema não é quando você está esperando. O problema não é quando você está fazendo campanha, quando você está jejuando, quando você está buscando. O problema é quando Deus te dá e o que você faz e como você age depois que você recebe. Se eu perguntar para você aqui, quem está esperando algo de Deus, levanta a sua mão. Você vai levantar a mão? Não tem ninguém esperando nada de Deus aqui na tua vida. Você está esperando. Você está esperando, você tem orações a serem respondidas. Mas esse homem, não. Esse homem estava vivendo uma situação de conforto, de estabilidade, de seguranças prometidas por Deus. O problema era esse. Mas alguém aqui pode dizer: ah, pastor, ele era carente. Será que ele era carente? Vamos entender como era composta a família dele para você achar que ele era carente. A família dele era composta primeiro por sua primeira esposa, chamada Mical, filha de Saul. Aquela que censurou ele, chamou a atenção dele porque ele estava dançando na presença de Deus, e Deus visitou ela de maneira a se tornar estéril. Aí ele tinha também, como naquela época podia, então ele tinha, a segunda esposa chamava-se Ainoã, mãe de seu primogênito Aminon. Seria possivelmente o nome da minha terceira filha, Ainoã, ou Zípora, a mulher de Davi, a mulher de Moisés. Mas ficamos com Rebeca e Gabriel. Abigail era viúva de Nabal e mãe de Quileabe. Maacá, mãe de Absalão e Tamar, um casal. Agite, mãe de Adonias, o homem que tentou usurpar o trono de Salomão, e Salomão foi obrigado a matar ele. Primeiro porque ele tentou, Salomão falou: não faz isso não. Aí ele corre lá no altar, agarra no altar, me perdoa. Salomão falou: vou te perdoar. Aí ele bancou o besta de novo, Salomão falou: agora não tem jeito, filho, você já era. Né? Aí tem Abital, mãe de Cefatias. Eglã, mãe de Itreão. Irmãos, presta atenção, esse homem tinha 6 esposas e 7 filhos. Esse homem tinha uma esposa para cada dia da semana e para ele descansar, porque ninguém é de ferro. Você já imaginou o almoço de domingo na casa desse homem? 6 sogras, 6 sogros, sem contar os cunhada. Porque todo mundo ia na casa do rei, a comida era boa, farta. Eu tenho para mim que Davi, de domingo de manhã, saía cedo para pescar e voltava de noite. Porque fala a verdade, domingo, corre a semana inteira, chega domingo para descansar, 6 sogras, irmão. 6 genros, sem contar os genros, os cunhados, as cunhadas. Ou seja, ele tinha família para cuidar. Além de ter um reino, ele tinha família para cuidar. Irmã, você está aqui, você tem um marido para cuidar, não é fácil. Irmão, você está aqui, você tem uma casa para cuidar. Você imaginou 6. Fora isso, ele tinha um reino. Ele não tinha tempo. Mas o que ele fez? E esse é o grande problema. Um homem poderoso, uma família grande, cheia de responsabilidade e compromisso. Nesse momento surge algo inusitado e perigoso. Ele acha tempo, porque não precisava ter tempo. Ele acha tempo para ir no terraço. E é por isso que eu quero falar para você essa noite. Não suba no terraço. E se precisar, e se você está lá, desça do terraço.
Por quê? Porque isso é uma questão de posicionamento. Pastor, mas eu não estou vivendo a situação de Davi. Você pode não estar vivendo a plenitude de Davi, mas você está com orações respondidas. Você orou pelo emprego e você tem um emprego. Você orou por uma família e você tem uma família. Você orou por um carro, uma casa, por algo material e você tem. E o grande problema é esse, porque qual é um dos dons espirituais mais raros que existe dentro da igreja? Irmãos, por que nós não temos no meio eclesiástico, de um modo geral, milionários, pessoas riquíssimas, pessoas poderosíssimas? Sabe por quê? Porque isso é um dom do Espírito Santo no meio da igreja, chama-se dom de mordomia. É o dom da pessoa ser mordomo daquilo que tudo que Deus coloca na vida dela, ela entende como não sendo dela. Ela entende que ela é uma gestora de recursos divinos, os quais Deus colocou na mão dela. E ela então abençoa a pessoa, abençoa a obra, abençoa coisas sociais. Ela se torna um abençoador. E aí Deus vai abençoando e acumulando ela de bênçãos. Davi tinha essa questão, porque nunca Davi disse, eu sou o rei. Ele se entendia servo do Senhor, pastor das ovelhas do Altíssimo, assim como ele cuidou no campo das ovelhas de Jessé, ele cuidava em Israel do povo de Deus. Ele se sentia pastor da igreja e não dono da igreja. Ele era alguém que tinha pleno conhecimento e entendimento de quem ele era, mas o problema é que quando ele começa a colher resultados, ele começa a sair da posição dele, porque o versículo que eu comecei o texto diz o seguinte: no tempo que os reis costumavam sair para a guerra, ele faz o quê? Ele envia Joabe. Era a primavera, logo depois do inverno, os reis iam para a guerra, eles se reuniam para a guerra. Israel estava enfrentando inimigos, e o que ele faz? Ao invés de ele se preparar e junto com os seus ir para a guerra, ele vai para onde? Ele vai para casa e manda o outro para a guerra. E de quem era a responsabilidade sobre o povo? Dele. Quem era o rei? Ele. E o que ele faz? Ele manda Joabe. Por quê? Porque ele estava muito tranquilo, autoconfiante, cheio de si. E quando nós estamos assim, nós fazemos o quê? A gente terceiriza. Entenda bem isso. Ah, pastor, eu não terceirizo. Terceiriza sim, meu irmão. A gente terceiriza. A pessoa pede a Deus, me dá um trabalho, me dá um trabalho, me dá um trabalho, me dá um trabalho naquela empresa, me dá um trabalho naquele lugar. Deus coloca ele naquela empresa, e depois de um certo tempo ele faz o quê? Ele terceiriza, ele fica cheio de si, passa a responsabilidade para as pessoas, passa as coisas para as pessoas, ele desdenha da empresa, ele reclama da situação. Meu irmão, não vai dar certo. Ele pede a Deus as coisas e depois ele não cuida, ele terceiriza os cuidados da casa dele, ele terceiriza os cuidados da família dele. Ele pede a Deus, eu quero ter filhos, ele tem filhos, e aí ele faz o quê? Em vez de ele assumir a posição, o casal, de cuidar dos seus filhos, eles terceirizam os filhos. E hoje nós vivemos uma geração muito assim, que terceiriza os filhos, por uma questão de necessidade, de necessidade de ter que trabalhar. Os casais são obrigados a levar os filhos para a escola em tempo integral. Eu compreendo, é necessário, faça isso. Mas depois do horário de trabalho, o filho é teu. O filho não é de pai, de mãe, de tio, de vó, de primo. O filho não pode ser terceirizado no final de semana para você descansar. Por quê? Porque você pediu um filho. E detalhe, as pessoas têm ministério, engravidam e começam a trabalhar na igreja, e aí chega um momento que tem filhos. Louvado seja Deus por isso. A mulher, e aí vai uma dica, a mulher vive, presta atenção e fecha essa brecha na tua casa. A mulher vive esse momento de Ana. Ela pediu a Deus, Deus lhe deu a possibilidade de gerar, ela tem um filho. Samuel ficou com ela até desmamar, ou seja, ela tinha que cuidar, ela não podia ir para Ramá, para o sacrifício anual. Ou seja, a mulher dá à luz, ela não pode ir para o culto. Ela está em convalescência. A criança está com cólica, com alguns meses, ela tem que ficar em casa, porque a criança está com cólica. Esse tempo, a criança está doente, ela fica em casa. E o bonitão? Irmão, você vem para a igreja, sabe por quê? Presta atenção nisso, você que tem criança pequena.
são uma só carne. Se são uma só carne, ela está cuidando do bebê. O bebê não está, ou da criança pequena, ele não está em estado grave. O que você faz? Você faz o seguinte: você fica com ele, celular no bolso, mas está tudo tranquilo, está tudo tranquilo. É uma horinha e meia, eu estou na igreja. E você vem para o culto, por quê? Porque como você é uma só carne, individualmente as pessoas vão para o céu ou vão para o inferno. Mas uma vez casados, são uma só carne. Se você é uma só carne, você vai fazer o quê? Você vai receber por ela. Para com esse negócio, eu não vim na igreja porque o meu nenê está doente e a minha mulher ficou com o nenê. E você fez o quê? Aproveitou botar as pernas para cima e ficou assistindo o jogo. Você está dando brecha na tua casa. Outra coisa, irmão, não deixa acontecer isso aí não. Ou até um ensinamento para a igreja com todo amor, carinho e respeito. A irmã está em casa, está cuidando do neném. Aí o neném ficou, tem que trocar a fralda, está na hora. Vai trocar a fralda. Aí eu pergunto, irmã, você está na sua casa, você vai lá para o quarto, trocar a fralda do nenê. Seu marido vai junto para segurar o talco, segurar a fralda? Não vai. Aí está na igreja, precisa os dois trocar a fralda junto, para quê? Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque naquela hora, Deus vai abençoar o casal, e o casal sai da igreja. Porque ela está na função que Deus deu para ela, cuidar de Samuel. E ele? Ele não passa de um segurador de fralda, filho. Você está perdendo a bênção. Por que o senhor está falando essas coisas? Porque são nas pequenas coisas. Aprenda uma coisa que um outro dia eu vou pregar isso. As pequenas raposas são que secam a videira. Raposa grande come cacho. Raposa pequena seca a videira. Parece tolice o que eu estou falando, mas não é. Na hora que Deus vai dar aquele momento, aquela palavra, cadê o casal? Foi todo mundo trocar a criança. Por quê? Já parou para pensar por quê? Agora, se você troca, se os dois trocam todas as fraldas, então tudo bem. Mas quando chega em casa, irmã, fala a verdade, é um sacrifício. Ele se recusa a ajudar. Mas quando chega aqui, quer segurar a fralda. Sabe, irmão? Parece adolescente. Adolescente de bexiga caída, vai 3 vezes no culto beber água. Para parar com isso. Tem que ter maturidade. Você está entendendo? Por que o senhor está falando isso? Porque é sério. Mandou Joabe enfrentar o inimigo. E o inimigo era de quem? Era de Israel. Ele era Israel diante de Deus. Então nós temos que entender isso. Eu não posso terceirizar minhas responsabilidades. Você é alguém que tem um chamado. E você é alguém que tem aquilo que Deus te tem, muita coisa. Já parou para botar no papel o que Deus te deu? De quando você conheceu Jesus? Deus te deu libertação, Deus te deu salvação, Deus te deu restauração, Deus abriu portas, Deus te deu coisas e situações. E hoje você faz o quê? Você está na bênção, está na tranquilidade. Aí você faz o quê? Deu certo eu vou, não deu certo eu não vou. É mais ou menos a história de uma irmã que eu conheci. Ela disse, pastor, Deus fez uma obra tremenda na minha vida em 1990 e pouco. Quando eu me converti, Deus fez uma obra tremenda, eu fui liberto, meu marido foi liberto, fomos abençoados, fomos restaurados, e Deus fez prosperar e nos deu emprego. Meu marido era um dizimista fiel, era alguém comprometido com a igreja, tesoureiro da igreja, parte da diretoria da igreja, eu era ativa na igreja, e como isso aconteceu, o que aconteceu? Fomos abençoados. Inevitavelmente vem a consequência. Qual é a consequência? Quando Deus resolve abrir o céu. Irmão, comprar casa, é uma casa melhor, é um carro novo. E aí foi acontecendo. E aí, pastor, Deus nos deu um Del Rey. Hoje eu perguntar quem quer um Del Rey, ninguém quer. Mas em 97, todo mundo queria um Del Rey em 95. Era como um Corolla 2023. E aí fomos abençoados com aquele carro. E aí o que aconteceu, irmã? E aí que aquele carro que nós queríamos servir a Deus começou a nos levar para o shopping. Começou a nos levar para zoológico, começou a nos levar para passeios, para restaurantes, porque o dinheiro era bom. Naquela época, pastor, a usina pagava muito bem, muito mais do que hoje. Qual foi o resultado, irmã? Deus tratou, pastor. Meu marido perdeu o emprego, o carro foi embora. A miséria veio e alugou um quarto na minha casa. Ela não usou essas palavras, mas é o fato.
Seus filhos se revoltaram, se desanimaram. Um se envolve com droga. E ela rasteja uma vida, ela sobrevive há mais de 25 anos. Por quê? Porque em dado momento da vida dela, ela subiu no telhado. Ela subiu no telhado, no terraço. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, porque Deus está preparando coisas para a nossa vida. Deus está preparando bênçãos. Eu não estou despregando o que eu estou pregando todo domingo aqui, não. Se você for ver bem, é uma consequência de reposicionamento do Jonas da semana passada. Ou seja, tome cuidado. Você está vivendo promessa um pouco, bastante, mas vai viver muito mais. Deus quer te abençoar. Deus quer te acumular de prosperidade e de bênçãos. De uma vida que seja referência na sua família, no seu trabalho, na sua casa. Só que para isso, Ele tem que te abençoar. E abençoar que jeito? De maneira que as pessoas vejam. Ou seja, é saúde, é bem-estar, mas é colheita. Agora, como é que você vai fazer? O que você vai fazer com isso que Deus está te dando? A estabilidade, os bons recursos, a autonomia, gera muitas vezes o quê? Aquilo que Davi fez. O que ele fez? Primeiro ele foi comer. Ele foi se fartar. Quando alguém está na guerra ou vai para a guerra, faz uma refeição de guerra, é o básico. É a ração militar. Mas ele comeu de um tanto que ele foi dormir até o meio da tarde, irmão. Ele só dormiu. E dormiu horas. Ou seja, ele não comeu como se come na guerra. Ele foi fazer o quê? Ele foi se fartar. Ele nem desmaiou a fome, ele matou. Isso significa o quê? Um excesso de individualismo. Ele pensou nele. Segunda coisa que ele fez, ele foi dormir. Excesso de confiança. Como um rei pode dormir no meio do dia, tendo o seu exército na guerra? Ele desvalorizou a guerra, ele minimizou o inimigo, e ele não considerou o seu exército, porque ele foi dormir. E aí depois ele foi para onde? Para o terraço. O terraço é um lugar alto, que ele podia ver tudo e todos. Olhar a situação de cima, a soberba. Então preste atenção. Quais são os ingredientes da derrota quando alguém é abençoado por Deus? Individualismo, excesso de confiança e soberba. Presta atenção. Homens de Deus caem depois de muitos anos no serviço. Os maiores acidentes de trânsito, motoristas experientes. Casamentos se desmancham depois de muitos anos por conta dos ingredientes da derrota. Sobe no terraço. Presta atenção numa coisa. E é isso que você tem que entender. Talvez você esteja até subindo no terraço e não está percebendo. Em algumas áreas da sua vida. Sua vida profissional. Qual é a tua qualidade de trabalho? Você já foi melhor? Então passe a ser melhor do que você já foi bom dia. Você já foi o melhor da equipe e hoje você não está preocupado nem em ser mais ou menos. O grande problema, uma coisa bem fácil para você entender agora. Você já ligou o piloto automático. A tua experiência, a tua envergadura profissional, tua experiência no ministério, de banda, de diaconato. Você já está no piloto automático. Tranquilo. Não, o quê? Eu não fazer isso não vai dar problema. Eu não fazer isso, não faz aqui, não faz aqui, não faz aqui, não faz aqui. A hora que você vê, você já não está fazendo mais nada. Casamento. Como está teu casamento? Entenda bem isso, irmãos. Tragédia é uma coisa. Tragédia é uma coisa.
Desgraça é outra. Presta atenção. Tragédia é uma coisa. Desgraça, derrota, perda da graça é outra. O que é tragédia? O caminhão está dirigindo aqui, o cara se perdeu. Do nada, ele atravessa a estrada, ele bate de frente com outro caminhão e os dois motoristas morrem. Tragédia. Desgraça é construída, é planejada. E nós vivemos hoje fatores que estão atingindo a igreja de maneira muito comum, casamentos acabarem por desgraças planejadas. Você quer ver uma coisa? Se isso não acontece, irmãos, tenha maturidade, peça perdão, se conserte com Deus e depois faça isso. Sua esposa tem tem a senha do seu celular? E o seu marido tem a senha do seu celular? Tem que ter. Não só a senha do celular, a senha do banco. A senha do banco. Se precisar. Se ela pedir, você tem que dar. É uma só carne. O orçamento é um. Como um reino pode vencer num orçamento, se for dividido? Hoje os casais estão assim, ó. E já começa desse jeito. Falei isso de manhã, não posso esquecer agora. Porque agora tem muito mais irmãzinha orando aqui por um casamento. Você presta atenção, filha. Presta atenção. O jovem, o lindinho, convida você, vamos comer um lanche? E você vai. Aí você chega lá, você não sabe o que vai acontecer na hora da conta, e você pede lá um x-salada de R$20 e uma latinha de coca de 5. Ele pega o cardápio e fala, eu quero um x-tudo de 40. E quero uma coca de 610. Ele é crente, irmão. Crente come para arrebentar. Ele é crente, ele vai comer mesmo. Então vamos somar? 40, com mais a coca 10, 50, com mais o seu 25, 75. Na hora de pagar a conta, ele fala, você divide na metade pro cara? Nunca mais pense em namorar ele, é o demônio. Esse homem é o devorador na sua casa. Você está rindo, irmã? Ele é aquele sujeito que se sujeita, o sujeito que se sujeita a depender da esposa. Pula fora, corre dele. Você não tem filho desse tamanho. A mãe dele que termine de criar e cuidar. Vou chegar lá. Ele te convidou para comer um lanche. E agora é com você, garoto. Estamos aqui no face to face, com os homens agora. E os que estão namorando aqui, faz favor de começar a usar essa prática. Senão Deus não vai abençoar a tua casa. Eu vou ensinar a prática. Você paga a conta. Ai, pastor, mas é século 21. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mulher é mulher, homem é homem. Elas podem até ganhar mais do que você. Mas você é o homem da casa. Você está namorando, vamos comer um lanche e paga a conta. Pastor, o quê? Se você não é macho de pagar um lanche, como é que você vai sustentar uma casa? Filha, você vai sair do seu quarto, seu pai já paga a internet, a água, a luz. Já dá uns presentinhos para você. Você vai sair da sua casa para passar penúria na mão de um sujeito só por causa de... Não preciso nem terminar a frase, né? Nem termina. Aí tem que ligar para sua mãe, mãe, não tem gás. Para quê? Fica na sua. Estou lembrando agora da Gabriela. A Gabriela deu um enquadro. Nós vamos casar. Mas presta atenção, na minha casa tem banheiro, o meu banheiro,
a internet tem isso, tem isso, tem isso. Menos do que isso eu não aceito. O Juninho, tá certo, tá bom. Foi para cima, irmão. Foi para cima. Ela falou, porque se for para baixar o padrão daquilo que Deus me dá, no meu pai, eu não quero. Nós vamos juntos, os dois são juntos, os dois são um. Ela não é dondoca. Eu ensinei elas a serem preparadas para serem mulheres virtuosas. A mulher virtuosa trabalha fora e ajuda o marido, e os dois vão juntos. Agora, o problema, irmão, não é só na vida financeira, filho. O que está acontecendo com os casamentinhos? Vamos lá? O sujeito levanta e fala, eu vou para a academia. Então ele vai fazer academia 3 vezes por semana. 4. 3. 3 vezes por semana ele faz academia. Namorava, o sogro era obrigado a aguentar aquele empiastro a tarde inteira, perguntando se tinha Coca-Cola e comendo feito um boi a tarde inteira na casa dele. Quando casa, vai jogar bola com os amigos de sábado à tarde. Vira jogador. Vai virar o Ronaldinho Gaúcho. Não vai. Bota uma coisa na sua cabeça. Deu 18 anos, você não é profissional, vai quando dá tempo. Não fica virando atrás disso que não vira. Qual o resultado? Terça-feira ele vai jogar bola com a turma do serviço. Sábado ele vai jogar bola com os amigos. Ela, por sua vez, pacote. Todo dia na academia. Tolamente acha que vai ganhar milhões. Vai virar influencer. É a nova Virgínia de Charqueada. Porque está filmando que está pulando corda ou fazendo alguma coisa na academia do pessoal. Não vai. Mas ela vai todo dia na academia. Então presta atenção, os dois trabalham. Ou não tem criança, ou criança pequena na casa dos avós. Porque vai para a academia. Cada um tem suas contas. Ele não paga a conta dela, ela não paga a conta dele. Racha. Um paga a água, outro paga a luz. Um compra o seu whey e o outro compra o seu whey. Da academia. Irmão, presta atenção, eu não sou contra a academia, eu vou. Porque para mim academia é igual farmácia, é igual dentista. Eu vou que é para o dente não cair. Então eu vou porque eu preciso na academia. Então cada um tem sua conta, cada um tem sua vida, cada um vai na academia na sua hora. E aí tem um outro demônio que está atuando na vida. Porque os homens não estão. As meninas se reúnem. E aí as infantilidades do casal. A lindona faz o quê? Lanche com as amigas. Aí junta 3, 4 para comer. Elas vão ler um salmo e orar? Não, elas vão se reunir para falar mal dos maridos. E aquela que não fala mal do marido se sente menor que as outras, então tem que falar mal. E o bonitão? Videogame. Filho, Paulo fala, quando eu era menino, eu fazia coisa de menino. Quando eu virei homem, passei coisa de homem. Videogame é coisa de criança. Para com esse negócio. Pastor, mas eu tenho um menino de 10 anos na minha casa, dá o videogame para ele. Tá chovendo. Ô filho, vou jogar um FIFA aqui? Jogar um FIFA com o filho dele. Agora o cara, a mulher dele está lá, toma um banho. Bem, estou indo dormir. E o nhonho fica lá. Numa sala virtual, com um bando de homem, Deus sabe aonde no mundo, dando tiro e matando. E o duro que eu não sei, o cara vira à noite. E a mulher acorda, irmão, mordendo o travesseiro. E ele não sabe por quê. E o cara fica lá no videogame. E há uns nomes, eu não vou nem correr atrás de querer decorar. Eu sei que é de bala, é de tiro, é de cortar cabeça, é de não sei o quê. Você acha que você vai parar onde? Com 40 anos jogando videogame. Seria mais saudável, já que você quer brincar, seria mais saudável você economizar o dinheiro da bateria, da academia e sair rodando pneu em volta do lago. Quem aqui rodou pneu quando era moleque? Pegava um pneu,
e saía rodando. Pelo menos você faz exercício. Vai rodar pneu. Ei, pastor, o senhor é chato. Eu não sou chato, não, irmão. Eu amo sua vida. Eu não quero é ficar sabendo. Não dá mais, pastor. Lógico que não dá. Você bateu o recorde no... Fala o nome aí. Do videogame. Ah, ninguém é louco de falar, né? Tá vendo? Aí fica lá. E vocês sabem, irmãos, eu queria compartilhar um negócio. Vocês não têm opinião formada sobre isso. Mas eu vi isso ontem. Que é um negócio interessante. Chamava sketch, antigamente. Um pequeno teatro. O cara senta como se fosse numa repartição. E a moça chega e fala, nossa, você é novo, né? Chegou aqui com 22 anos, o acidente foi feio, né? A porta de entrada do pós-morte. Aí ele fala, mas Jesus me salvou. Aí ela olha e fala para ele, mas o senhor tem 432 homicídios, 350 arrombamentos, tantos carros que o senhor explodiu tantos ônibus, tanto não sei o quê. Ele olhou para ela e ele falou assim, mas aonde eu fiz isso? No videogame. Aí ela começa a falar o nome dos jogos que ele jogava. O que estava no seu coração quando você estava jogando isso? A moça pergunta para ele. E ele começa. Aí ela olha para ele e fala assim, a porta da esquerda. Eu não tenho opinião formada sobre isso. Eu acho que não chega tanto. Mas eu acho que o inferno não é o videogame. O inferno é você trocar as coisas que não podem ser trocadas. Esse dia eu estava pensando, se eu tive vontade de fazer isso. Eu estava no shopping almoçando e eu fiquei olhando. Presta atenção, o caboclo sai de casa, gasta gasolina, paga pedágio, põe roupa boa, ele, a mulher e as crianças. Aí ele vai no shopping. É aniversário da esposa, ele compra a roupa que ela pediu. Aí ela fala, vamos comer em tal lugar. Aí ele vai lá naquele restaurante que ela pediu para almoçar, no shopping. Eles sentam para comer. E aí eles fazem o quê? Eles sentam para comer. E enquanto eles comem, e aí eles acabam de comer. Ou seja, se ele comer um hambúrguer, se ele comer um rodízio, ou um monte de alfafa, é a mesma coisa, ele não sentiu o gosto. Ele estava no celular. Aí você fala, não, ele é gerente de multinacional. Não, irmão, ele estava vendo a conversa do grupo do futebol no WhatsApp e vendo o vidinho no Instagram. Ele está dependente quimicamente disso aqui. E a patroa? Igual. E as crianças? Só com o vídeo que é para parar. Presta atenção, irmãos. Quem tem criança pequena, você está colocando cupim no cérebro do teu filho. Vai corroer. Não adianta amanhã chorar sobre o leite derramado. E nem fazer campanha para Deus curar o cérebro do teu filho. Porque foi você quem estragou o cérebro do teu filho. Eles não têm capacidade cognitiva. Ou seja, capacidade de entendimento para mexer no celular. Até os desenhos de hoje é complicado. Eu fiz um teste ontem eu fiz um teste com meu neto. Só um parênteses. Tem uns desenhos inocentes, mas é uns desenhos de cor muito forte, fala muito alta e muito contínua, que atrapalha a cognição dele. Mas são inocentes. Aí eu peguei um desenho da minha época. Quem lembra do Bob Pai e Bob Filho? Lembra? Só eu e o Valdir que assistia. É dois cachorrinhos perdigueiros. E ele falava assim, Pop, meu filho. Querido pai. E é um relacionamento íntimo, amoroso de pai e filho. E eu deixei ele no celular, na televisão, assistindo o desenho infantil dele lá, da idade de hoje, e coloquei o meu desenho, o Bob Pai e o Bob Filho. E comecei a assistir. Daqui a pouco ele veio, subiu no meu colo, ele ria até.
E detalhe, irmão, foi mais fácil fazer dormir depois. Entenda isso. O que você fica fazendo? Sobe no telhado, filho. No telhado tem videogame, no telhado tem futebol, no telhado tem academia. Não que você não deva jogar bola nem ir na academia. Tem o excesso de atividade individual. Ele tinha 6 esposas. Ele foi dormir sozinho. E ele subiu sozinho no terraço. Por quê? Porque ele estava sendo imaturo. A autoconfiança gera imaturidade. E a imaturidade gera infantilidade. E quando a pessoa está nesse nível, qual é o resultado disso? O resultado disso é que ela se torna soberba, arrogante e ela cai. Porque se ele tivesse sendo o homem que matou, o menino que matou Golias, que ele saiu para tomar banho, estava lá, olha que ele saiu para tomar uma fresca. Betseba, ai pastor, Betseba não foi seduzida não, irmão. Que dona de casa vai tomar banho 3 horas da tarde com a porta aberta? Ou então no terraço? Ele era o rei, todo mundo sabia, ele era a personalidade do país, todo mundo sabia da vida dele, da rotina dele. Ela era vizinha dele, ela sabia que da varanda da casa dela, ela via que ele vinha 3 horas da tarde, se debruçar ali e olhar a situação, ver, pensar. O que ela fez naquele horário? Irmã, 3 horas da tarde, quem tem casa para cuidar, quem está trabalhando, está trabalhando. Quem está cuidando da casa, 3 horas da tarde, está fazendo alguma coisa, menos tomando banho no quintal. Ela foi lá, e quando ele viu ela lá, que ele propositalmente, numa banheira de espuma, só com a perna para fora, até que chegou uma hora que ela se vira, ela se mostra, e ele faz o quê? Se fosse o Davi do pasto, guarda, pega a irmã fulana lá, porque já estamos na igreja, né? Vai lá e fala para essa mulher, ou ela para de fazer isso, ou eu vou mandar o marido dela ser guarda na fronteira. Eu vou mandar ela para o fim do mundo, junto com o marido dela. Para largar a mão de ser besta. O que ele faz? Mandou chamar. Deitou-se com ela. Ela engravidou. Como consertar o problema? Você continua lendo o texto. Chama Urias. Tenta fazer Urias dormir com ela, mas Urias era fiel a ele e a Israel. Se recusa a dormir com a mulher dele. Ele foi dormir depois do almoço. Ele se recusou a dormir com a esposa. Olha a maturidade desse homem. Porque estava em guerra. Qual o resultado? Ele manda Joabe botar Urias no fronte. E ele é morto. E aí, de bom moço, ele casa. Olha que coisa linda que Davi faz, diz o povo. Irmãos, nossas ações vão gerando desdobramentos. E os problemas podem se acumulando. Entenda que cabe a você entender isso. Leva para a tua vida agora, qual é o teu terraço? Qual é o lugar que você pode estar se sentindo absolutamente confortável e confiante, como sendo resultado daquilo que Deus te deu? Cuidado, Deus quer que isso cresça, Deus quer que as bênçãos cresçam, que elas amadureçam, que elas frutifiquem, que elas produzam. Mas você pode correr o risco de perder, por quê? Porque você está parando no terraço. Não fique no terraço, desça. Desça. Porque depois Davi tenta consertar a situação como se tudo isso fosse possível, e não é. Eu tenho muito medo, irmãos, quando a pessoa chega para mim, nesses mais de 20 anos de ministério, quando eu vou conversar com alguém, orientar, ou alguém vem pedir um conselho, vem perguntar o que eu acho, e eu falo da minha convicção, e a pessoa olha e fala, não pastor, isso aí não dá nada, se der dá pouca coisa. Já era, filho. Já está no terraço há muito tempo. Já está fazendo churrasco na laje. Já está morando lá. A derrota é inevitável. Isso dá resultados terríveis. Por quê? Mas pastor, irmão, eu vou dizer para você o que diz Miqueias capítulo 2, versículo 10. Levantai-vos, porque não é esse o vosso lugar de descanso. Nós temos que trabalhar por aquilo que Deus nos deu, mantendo e nos preparando para receber mais do que Deus vai nos dar. Porque é muita coisa boa. É muita coisa boa que vem por aí. Davi acabou sendo ingrato, e a ingratidão gerou imaturidade. E aí foi o problema. Irmãos,
Às vezes a sua Batseba não é a Batseba de Davi. A Batseba de Davi era uma vizinha, mulher casada, que se comportou mal, mas o resultado lá na frente é outro. Mas o contexto foi terrível. E não pense você, mais dia menos dia. Não adianta querer passar pano, porque um dia Natan chega na sala do trono e fala: precisamos conversar, rei. Ô, Natan, pois não, fala. Tomou aquela aguinha fresca. Ele falou: um homem muito rico tinha um vizinho pobre que tinha uma única ovelha. O homem rico recebeu uma visita. Ele então vai lá, rouba a ovelha do pobre, a sacrifica e serve para a sua visita. O que o rei acha? Quem é esse homem? Olha como as pessoas às vezes têm um senso de justiça aguçado para os outros. Quem é esse homem? Me fala quem é, porque eu vou prender e vou mandar matar. E aquele que foi roubado eu vou restituir, como diz a lei. Eu imagino, Natan baixou a cabeça, olhou para ele e falou: você, esse homem. Quando ele ouve aquilo, ele entendeu. Deus estava falando com ele. E aí, irmãos, ele entendeu que a casa caiu. Ele entendeu que ele tinha perdido a salvação dele. Ele entendeu que ele tinha perdido a comunhão com Deus muito tempo antes de se deitar com Betseba. Betseba agora estava grávida. E aí, Davi tinha a opção de mandar matar Natan, de ser impiedoso, de ser arrogante, de ser soberbo, como autoconfiante, como ele estava sendo. Mas naquela hora, quando Deus chega e fala através da boca de Natan, Deus traz um sentimento que quando a gente está errado, a gente precisa ter. Falta do Espírito Santo. Saudade de Deus. Eu tenho para mim que naquele momento, na mente de Davi se formou uma imagem. Um menino cercado de ovelhas, tocando harpa de madrugada. E quando isso acontece, ele se arrepende. Pequei contra Deus. Pequei contra Deus. Contra Israel. Contra Urias, contra Batseba. E ali há uma restauração. Uma restauração da unção sobre a vida dele. Ele vai para o altar. Ele se conserta. E quando ele se conserta, ele pega a harpa. Aquela harpa que ele tocava. E ele começa: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, e apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Salmo 51. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Cada vez que Betseba passava com aquela barriga na frente dele, ele falava: eu pequei. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Ele pecou contra Deus e fez o que era mal aos olhos de Deus para as pessoas. De maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer
a sabedoria. Purifica-me com o sopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir o júbilo e a alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Pecado seca osso, irmão. Ou seja, pecado abate, pecado entristece, pecado tira a vontade de viver. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. E um dos versículos mais lindos da palavra de Deus, se houvesse os mais lindos, são todos tremendos. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Ele se arrependeu. Deus disse para ele: eu te perdoo. Você vai ficar no trono. Eu vou cuidar de tudo. As consequências ele passou. É outra conversa. Mas o importante é que ele terminou os seus dias aonde Deus queria, no trono, com a sua família, com o seu povo. E hoje ele é tudo em Israel. O hospital é Hospital Rei Davi, Hotel Rei Davi. A bandeira tem a estrela de Davi. Ele é a maior referência de Davi, de Israel. E um tipo de Jesus. Você não precisa ser tudo isso. Mas você também não precisa subir no terraço da sua história. Não suba. Subiu, desça. É só descer. E o caminho, qual é a escada da descida do terraço? Quebrantamento, reconhecimento de onde errou, pedir a Deus perdão e seguir. Não suba no terraço e desça se necessário for. Fica com essa palavra. Amém?